Bem, vamos falar um pouco agora sobre o Apocalipse. O pastor disse que eu tenho quanto tempo precisar. Então tá bom. Vou ver quem aqui me dá 5 minutos para eu falar. Quem aguenta me ouvir 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 40, 50. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz sejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Até aqui, no verso 8. Essa canção que acabamos de cantar também foi toda escrita em cima disso. O Apocalipse é um livro delicado para se ler, para se estudar, para mexer nele. O seu nome já diz, ele é revelação, Apocalipse. Então, ele não se propõe a ser um livro de mistério, porque ele já se intitula Revelação. É um livro de mistério para o Império Romano, para o pagão, para o de fora, mas um livro de revelação para os de dentro, porque as próprias figuras que ele usa é muito conhecida dos de dentro, e não tinha nada a ver com os de fora. Quando fala o cordeiro que foi morto, você pergunta a uma criança da escola dominical, a Bíblia fala do cordeiro que foi morto, quem é? Vai falar, é Jesus. A Bíblia fala da noiva que se vestiu e vai encontrar com o noivo. E que noiva é essa? É bem possível que a criança da escola dominical vai dizer, é a igreja. E se você perguntar ao recém-convertido que já assistiu algumas mensagens pregadas, fala assim, para você quem é o leão de Judá? Com certeza ele já vai ter ouvido nas músicas, nas pregações, que é Jesus. E é. Então, as imagens que são usadas no livro eram bem conhecidas da igreja. Então, para a igreja não tinha um segredo. Era um segredo para os de fora. Até porque a ambiência, né, o lugar onde João estava, onde era o remetente, e o clima que estava no império, não permitia que João escrevesse como Paulo. A igreja que está na cidade tal, na casa de fulano. E no final da carta ainda dá uma lista de nomes para mandar beijo e abraço. João não podia fazer isso. Ele mesmo estava preso como subversivo, pregador do evangelho e da vinda de um novo rei. Isso para o Império Romano é inaceitável. Então ele era subversivo, pregou o novo rei, subversivo. A igreja já estava sendo acusada de canibalismo, porque comem a carne e bebem o sangue do fundador. A igreja já estava sendo acusada de situações estranhas, passam a noite, homens e mulheres orando, essas vigílias, o que acontece lá dentro? E a subversividade também, que era de pregar um novo rei. Então a igreja já estava sendo caçada. A caça mais ferrenha
na verdade, foram dos anos 60 a 70. Se Apocalipse foi escrito no ano 90 depois de Cristo, 20 anos depois, a perseguição já tinha diminuído. A perseguição mais ferrenha foi entre 60 e 70 depois de Cristo. Ali foi construído o Coliseu, ali o Nero tacou fogo em Roma. Nesse período, os cristãos eram considerados o pior classe, o pior ser habitante da terra. E os imperadores nessa época eram doidos. Os imperadores de 2 décadas ali, os homens eram terríveis. O Nero, por exemplo, era tão doido que abriu a barriga da mãe para saber de onde ele tinha vindo. E César é o título, né? César é nome próprio aqui no Brasil, né? Mas o César é um título, que é soberano. E o Império Romano dominou o mundo com tanta força que até hoje o título César, na Rússia é Czar, na Alemanha Kaiser, que é o César até hoje o primeiro-ministro são chamados assim. E o César Nero era tão doido que abriu a barriga da mãe para ver de onde ele veio, se é verdade. Por isso que a cirurgia até hoje é chamada cesariana, né? É o César que deu esse nome, esse crime aí, que virou cirurgia, né? O próprio Vespasiano constrói uma arena Vespasiana, e que para servir de divertimento, nas tardes de domingo, talvez, onde o pessoal tinha folga, ia lá, era o Maracanã da época. Mas na arena era cristão contra gladiador, ou então cristão contra o leão. E as apostas corriam soltas, e todo mundo apostava no leão. Então, ser cristão naquela época, Arena Vespasiana. Você chega em Roma, pergunta onde é a Arena Vespasiana, possivelmente alguém vai saber onde é. Mas se você perguntar onde é o Coliseu, é ali. Porque o nome que fica é o nome que o povo dá, né? O Vespasiano, coitado, não conseguiu colocar o nome dele ali como marca, porque o povo mudou o nome do monumento, né? É igual o estádio lá, o Engenhão, ou o próprio Maracanã. O povo colocou o nome, é o nome que vai ficar. Mas a finalidade qual era? Era o sofrimento dos cristãos ser o divertimento dos pagãos. Então, ser crente era uma perseguição ferrenha ali. Uma outra característica, o primeiro símbolo do cristianismo foi o peixe. Porque os cristãos, quando estavam morrendo, eles faziam um peixe no chão, né? Eles gritavam, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E o imperador dizia, eles gritam na hora de morrer? Eles glorificam Deus dele. O imperador perguntava, o que é que eles gritam? Eles gritam, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. O imperador ficou irado e falou, então amordaça. Agora ninguém grita mais. Aí eles desenhavam um peixe. O imperador parou de gritar, mas risca no chão. O que é isso? É o peixe. Que peixe é ictus. A palavra ictus é peixe. E é um acróstico. Ictus é Iesu Cristo Huios Theoi Salvator. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, o primeiro símbolo do cristianismo era um peixe. Aí depois é que adotamos a cruz. Então, a perseguição era enfrentada com sangue derramado, mas também com criatividade. Doía, mas eles morriam dando testemunho. As palavras-chave aqui do Apocalipse, que vão aparecer o tempo todo, é digno, verdade, testemunho e palavra. Mexer no Apocalipse é uma maneira, uma tarefa delicada, por quê? Porque para se fazer a exegese desse texto, qual a hermenêutica que eu vou usar? Qual ferramenta que eu vou usar? Porque qualquer outro texto, qualquer outro livro da Bíblia, você vai examinar o quê? O texto. No Apocalipse você vai examinar o quê? Figuras, imagens. É um livro de imagens, é como se fosse um álbum de figuras. E sabe que se não tiver critério, a imagem aceita tudo, qualquer interpretação. Então, um dos primeiros problemas é que é um livro de muita imagem. Então, você tem que interpretar a cena. A segunda dificuldade é tudo que já foi dito. Aí você já fica com pré-conceito. Já sempre aprendi assim. A outra dificuldade é querer dar nome a tudo. E uma outra dificuldade é achar que ele é um livro linear. Você querendo linearidade.
Se você quiser linearidade no livro do Apocalipse, você vai entrar em becos sem saída. E se você conseguir voltar para a via principal, ainda bem, mas pior quando não consegue voltar. As heresias nascem assim. O capítulo 12, por exemplo, é aquela história da mulher e do dragão, que algumas seitas dizem que essa mulher ainda virá. Algumas seitas dizem que essa mulher já veio e fundou a denominação deles. E o João está simplesmente contando a história, aqui no 12, todo o plano de salvação, ele resume aqui nesse capítulo 12. Ele fala de uma mulher que foge para o deserto, que está grávida de um menino, e que vai dar à luz, está perto de dar à luz. E aí o dragão, a antiga serpente, é outra coisa também, né? Era uma serpente lá no Gênesis, agora já virou um dragão, cresceu, né, imensamente o poder, era só uma serpente. E aqui já aparece como um dragão, antiga serpente, ficou robusto. E persegue a mulher por quê? Porque esse dragão sabe que aquele menino, quando nascesse, iria esmagar a cabeça do dragão, era o fim dele. Então ele tinha que evitar. O diabo sempre tentou e sempre vai tentar evitar o plano de Deus, mas o plano de Deus vai acontecer. E aqui no capítulo 12, o João tem essa visão, é como se eu estivesse conversando com o pastor Arildo, por exemplo, e estamos conversando sobre a viagem de hoje. E o Arildo me pergunta, reverendo, foi boa? Eu falo, reverendo, a viagem foi boa, então eu encontrei, inclusive aconteceu mesmo, né? O Assir, meu chefe lá da Sociedade Bíblica do Brasil, o pastor Assir, vai pregar em Santa Maria de Jetibá, é aniversário da igreja, esse final de semana. Eu vou pregar lá semana que vem, eu vou estar pregando em Santa Maria de Jetibá no retiro da igreja. Eles fazem um aniversário no final de semana e o retiro da igreja no outro. E eles comparam a passagem do Assir a um mês. Compraram aqui também a minha a um mês. Compraram para o mesmo voo e nos assentos ao lado. Viemos nas cadeiras 1 e 2. Essa coincidência, assim, né? Vamos supor, eu estou falando isso, não tem nada a ver com estudo, estou falando aqui. Aí vamos que eu estou falando isso com o pastor Arildo. Aí compraram, deu muita coincidência. Eu me lembro, inclusive, lá, quando eu era criança, teve uma coincidência que eu sentei ao lado do primário, ao lado do meu vizinho, que morava na casa ao lado, era meu vizinho. Quando fizeram chamada, eu sentei do lado dele. Bom, aí volta para o assunto da viagem. Alguém está anotando. Vamos lá que o Marcelo Zan está anotando a conversa. É o secretário de atas. Daqui a 100 anos, alguém vai ler esse relato, vai falar, rapaz, esse negócio está confuso aqui. Pastor Marcos e pastor Arildo estão falando de um avião. Eles são dois adultos conversando. De repente, o pastor Marcos já é criança e já está do lado da escola primária. Que daqui a pouco voltou a ser adulto. Se for ler linearmente, vai ficar nesses becos sem saída. Você tem que ler como alguém que conta a história. O cara fez um parênteses, lembrou de alguma coisa do passado e voltou aqui. Vamos continuar a conversa. Fez um parênteses, lembrou de alguma coisa lá atrás e continuou a conversa. Essa é a conversa do Apocalipse. Até porque tinha que ser assim, porque ele estava preso, o João. Se o carcereiro lê isso, e ele escreve como Paulo uma carta, entrega o Império Romano, o endereço é esse, o nome está todo mundo aqui, pode ir lá prender. Ele tinha que escrever alguma coisa que pudesse passar pela vigilância e chegar na mão da igreja, e a igreja entender. E João está lembrando, lembra o plano de salvação? O Apocalipse, ele tanto é um livro, um texto de consolação. Por quê? Porque é um livro que conta a história e conta o final da história. E o final da história é glorioso. Então, por mais que seja difícil a caminhada, você sabe que o final vai ser glorioso. Então, é um livro de consolação para a igreja. Mas também é um livro de exortação. É um livro de puxão de orelha. Porque quando ele escreve aqui, as 7 igrejas da Ásia, por exemplo, aliás, o número 7 aparece direto no Apocalipse, e é outro problema, a pessoa querer achar que só vão ser só 7. 7, na linguagem profética, em toda a Bíblia. Por que vai mudar só no Apocalipse? Em toda a Bíblia, a linguagem profética do 7 tem a ver ou com perfeição ou com totalidade. Teu inimigo pode vir contra ti por um caminho, mas por 7 fugirão de ti.
São 7 caminhos? Não, por onde tiver caminho, quando Deus se manifestar, aquele que saiu contra você vai ficar com tanto medo que ele vai achar caminhos para fugir. Aqui fala os 7 Espíritos de Deus. Então Deus tem 7 Espíritos? Meu Deus, nunca tinha visto isso. É o Espírito que está em todo lugar. Os 7 olhos. Deus tem 7 olhos. Os olhos que veem tudo. A onisciência, estão em todo lugar. Então, por que 7 trombetas, 7 selos, 7 castiçais, 7 igrejas, vai ser 7? Só aqui que vira 7. No restante da Bíblia, é linguagem figurada, é imagem. E aí ele está falando que as igrejas, de um modo geral, ele está escrevendo isso 20 anos depois daquela perseguição ferrenha. Mas é um puxão de orelha. Lembra da igreja de Éfeso? Ele escreve a igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja possante, era quase a capital do império. Paulo escreveu a Éfeso. João mesmo, o João aqui, foi pastor de Éfeso. Timóteo, pastor de Éfeso. A rainha das epístolas que Paulo escreve é Efésios. Mas aqui, ele diz, lembra de onde caíste. Esqueceste o primeiro amor. A igreja estava numa fase ruim. É um puxão de orelha. Lembra, é sempre uma mensagem de volta. Não é uma mensagem de jogar fora. O Apocalipse é um livro escrito para a igreja, sempre para chamá-la de volta, que o ímpio já está perdido mesmo, mas a igreja está sendo perseguida, e é sempre uma mensagem de consolação e puxão de orelha. Volta para o meio, volta para o caminho. Até porque o Salmo diz como? Armam-me ciladas à beira do caminho. A cilada está onde? À beira do caminho. No caminho não tem cilada. O que é a beira do caminho? Um pé dentro e um pé fora. Um pé dentro, esse é a beira do caminho. Ali tem cilada. Então ele fala, volta para o centro. Então é uma fase que as igrejas estão passando um momento ruim. A igreja de Éfeso, por exemplo, que era pujante, era a igreja, a cidade de Éfeso, capital, o status dela, e a igreja mais forte que tinha ali. E agora, lembra de onde caíste, ela tinha tropeçado. E qual foi o tropeção de Éfeso? Esqueceu o primeiro amor, olha. Começou a botar muita coisa dentro, e o amor, o evangelho simples foi ficando esquecido, ela virou um cinturão, ninguém entrava mais, uma igreja blindada, o novo convertido não conseguia entrar, se entrasse não conseguia se ambientar, daqui a pouco estava fora, porque só nós, virou uma panelinha de chumbo, de bronze, ninguém entra. Éfeso. Aí você vê a igreja de Esmirna. Esmirna era uma concorrente de Éfeso. Esmirna era uma cidade também poderosa, riquíssima. A cidade de Esmirna era muito rica, ela era a capital da Lídia, que é a Turquia atualmente. Ela era a capital, era a cidade mais rica. Aí o anjo fala assim, eu sei da tua pobreza. Aquela igreja, eu sei que é a tua pobreza, você perdeu tudo. Por que você fez isso? Você esvaziou, você está pobre, que a cidade ficou pobre mesmo. Ele falou, você está por dentro como a cidade está por fora. Porque a igreja de Esmirna tinha se encantado com outras aparições, lendas, com outros ensinamentos. Aquilo não sustenta a alma. Lendas não sustentam a alma. O que sustenta a alma é o Evangelho. Esmirna, por fora é arruinada e por dentro também. A igreja de Sardes. Sardes era uma cidade no alto de um penhasco. Só tinha um caminho para entrar, que era um corredor estreito, que era um penhasco. Ninguém chegava lá. Era inabalável a cidade de Sardes. Era a mais fortificada de todas. Só quem sabia o caminho eram os moradores. Então o inimigo corria até entrar, depois se perdia no labirinto. Só os moradores sabiam chegar na fortaleza. Mas Sardes caiu diante do Império Persa, quando os persas fizeram o seguinte, vamos mandar alpinistas. Então Ciro, rei da Pérsia, envia alpinistas, e de madrugada eles escalam o penhasco. Eram os primeiros praticantes de rapel, foram os persas.
De madrugada, escalam eles estão vigiando o corredor, estão vigiando lá o estreito, e o pedregulho, o abismo está descoberto. Eles escalaram, tomaram a cidade numa noite. Aí por isso que eu falo assim, olha, você acha que você é muito forte? Você está confiando na sua força, que você não precisa de mim? Eu vou vir como ladrão, de noite. Eu vou escalar tuas paredes, sabe? Você já viu isso acontecer. E lembra que já aconteceu isso na sua vida? Quando você se garantiu demais, aí o anjo fala sempre no ponto fraco. A igreja estava cometendo de novo o que aconteceu na história, estava acontecendo na vida espiritual. Tiatira, até a Lídia, né, era da cidade de Tiatira, lá em Filipos, aquela mulher que se converte e começa uma igreja na casa dela. A igreja de Filipos começa na casa de Lídia, que está lá na beira do lago, conversando com as mulheres. Paulo e Silas pregam, elas se convertem, e ela pergunta, onde é a igreja de vocês? O Paulo, não temos igreja ainda aqui na cidade. Ela, então, agora tem, na minha casa. E leva eles para a casa dela. No mesmo dia são presos. E vão lá, e o carcereiro se converte. E aí, quando o Paulo é solto, ele volta, a igreja está reunida. A Lídia manteve a igreja. E diz que ela era uma microempresária, ela era vendedora de púrpura e era da cidade de Tiatira. Tiatira tinha fábrica de púrpura e tingimento de tecido. Os tecidos mais bonitos, as cores mais bonitas, vinham de Tiatira. Era assim, a coisa mais cara da moda, era grife, veio de Tiatira. Então era a cidade da aparência, de andar bem vestido, de andar com cores bonitas, com o que tem de melhor na moda, e púrpura, brilho. Aí o Senhor vem e fala assim, eu conheço você por dentro, porque eu sou aquele que não olha a aparência. Eu não olho você pelo exterior, eu vejo o teu interior. Por fora você se mostra bonito, mas por dentro você está feio. Então ele pega a geografia e a economia e fala, por fora está assim, mas eu vejo é por dentro. Eu não me engano com a aparência. Aí o Senhor vem e fala para Tiatira, eu não me engano com a aparência. Para a igreja de Filadélfia só tem elogios. A igreja de Pérgamo, mas é uma igreja, coitada, que até hoje, agora há pouco tempo, teve terremoto lá. É uma igreja que vive em terremotos. Ninguém constrói nada para sempre, porque sabe que quando o próximo terremoto cair, eles vivem reconstruindo. Aí vem o Senhor e fala, eu sei que você tem pouca força, eu estou vendo as tuas obras, mas eu vou construir uma coluna, eu vou botar uma porta que se eu abrir, ninguém fecha, se eu fechar, ninguém abre. Eu sou aquele que vou dar estrutura na tua vida. Você está acostumado a perder tudo, mas agora eu cheguei, agora eu vou botar força na tua vida, nas colunas da tua vida. Então ele pega o que tem fora e fala, agora eu vou fazer diferente com você. E a cidade de Pérgamo é a cidade onde tinha a Receita Federal, que tinha um representante do imperador, e era a cidade também que tinha um matadouro, onde eles matavam e guardavam as carnes para mandar para as tropas. Alexandre o Grande fez isso, o Império Romano continuou fazendo, até pela cidade ter terra fria, era um lugar de acomodar carnes, e era a geladeira natural da época. E ali desossava os ossos, e com aquele mesmo bisturi tirava a pele das costas dos crentes. Aí ele até fala do nosso irmão, o único que só tem dois citados pelo nome aqui, Jesus e Antipas. Antipas era crente, vocês viram? Ele foi o único que se não sei, ele morreu. E vocês todos estão aí vivinhos, porque todo mundo se escondeu que era crente. O cara que falou, não, eu não nego não, eu vou morrer, eu morro como crente. Então o anjo vai dizendo, diga para eles que eu estou vendo tudo. Diga para eles, a história vai se repetir. Lembra que os homens escalaram de noite? Eu também venho de noite, então mantenha a tua vigilância. E Laodiceia, sem dúvida, você já sabe, era a cidade que fabricava colírio, a farmácia nasceu em Laodiceia, a medicina, tanto que o símbolo de Laodiceia, que é uma haste, uma espada com uma serpente, até hoje é o símbolo da medicina, dos médicos, né? Veio de lá. E eles fabricavam colírios e roupa branca, porque o médico tinha que usar roupa branca, e era um branco inconfundível, mais branco que qualquer outro branco. Aí Jesus fala, eu quero que você compre colírio de mim.
e roupa branca da minha. Você precisa enxergar, você fabrica para os olhos da carne, mas vocês já não me veem mais. E a palavra que ele diz é, eu sou o amém. Amém significa assim seja, porque Laodiceia não era quente nem fria. Ele fala, não tem problema ser quente ou frio, né? Água é bom fria, café é bom quente. Não é defeito, mas tem que ser alguma coisa. E aí o anjo fala, eu sou o amém, eu sou assim seja, mas o que eu digo para você? Você é o quê? Eu não consigo nem dizer amém, porque você é morno, você não é nenhuma coisa nem outra. Então, para pensar e veja. E você diz que é rica, que não tem falta de nada, mas eu estou do lado de fora, batendo, querendo entrar. A igreja tinha tudo, só não tinha Jesus. Então é um puxão de orelha. 20 anos depois da perseguição, a igreja estava assim. Então, o livro do Apocalipse é um livro de consolação, porque ela conta a história e conta o fim, que vai ser glorioso, mas é um livro de puxão de orelha, tipo, mas eu estou vendo, acerta o passo, anda direito, vem. E no capítulo 12, voltando à nossa conversa, ele vê essa imagem da mulher, e a serpente sabe que aquele menino vai nascer e vai esmagar a cabeça da serpente. O menino nasce e logo é arrebatado para o céu, e aí no céu ele é coroado e recebido pelo Pai. É o plano de salvação. Jesus nasceu da nação de Israel, o diabo tentou matar Israel de todo jeito, mas ele nasceu, e ele foi à cruz, e foi assunto aos céus, e disse, todo o poder me foi dado no céu e da terra, e tirou as chaves da mão do diabo. Então ele esmagou a cabeça da serpente, tirou todo o poder, tirou a autoridade do diabo. Você não tem mais a última palavra, você não tem mais palavra nenhuma. Aí o que o Satanás faz, o diabo faz, a serpente faz? Vai ter que sair para a guerra, ele não sai sozinho, então ele procura aliados. Aí vem a besta. O que é a besta? Que surge do mar. Pode ser os impérios, como diz Daniel 7, e João vai citando Daniel 7, as 70 semanas, os impérios. E impérios sempre vão vir. Teve o Império Assírio, depois o Império Grego, depois o Império Babilônico, depois o Império Persa. O Império Grego do Alexandre se divide em 4 cabeças, 4 generais. Esses generais se dividem, daqui a pouco viram 10. E aí o Império Romano aproveita e fala, o Império dividido não tem força, é abocanha, acaba com tudo. Daniel está vendo isso. Esse é um tipo de coisa que já aconteceu. O texto que nós lemos aqui, eu vou te mostrar as coisas que já aconteceram, as que estão acontecendo e as que estão por vir. Então, João está falando dos 3 momentos da história. Bem, esse impérios sempre virão. O problema é a gente querer dar nome, né? Aí a gente vai e fala, o urso que quer invadir a videira é o símbolo da Rússia. Lembra quando teve a Olimpíada, o panda até chorou? Porque é o mascote da Rússia. Aí o pessoal fala, é a Rússia, é a Rússia. A águia era o símbolo de Roma, e hoje é dos Estados Unidos. Então, Estados Unidos, agora Estados Unidos. E os tigres asiáticos, são os japoneses, chineses, os asiáticos. Aí você pede para o Apocalipse, olha, está aqui o leopardo, já vi, vai ser. O nosso problema é querer dar nome. O nosso bilhete já está comprado. Quando chegar a viagem, nosso nome já está lá. Isso a gente não perde. O que nós devemos zelar aqui, o Apocalipse é um livro para chamar a atenção para dizer o seguinte, nós temos que zelar com a verdade, o nosso testemunho e a palavra, aquele que é digno. Você tem esses 4 pilares, você atravessa o Apocalipse. A gente vai desmiuçar isso no nosso próximo encontro. Eu quero dessa visão global, porque tem muita coisa que se fala no Apocalipse que não tem nada a ver com o Apocalipse. Quer ver as 2 testemunhas aqui do capítulo 11, né? Todo mundo, desde criança, eu ouço falar, que é o capítulo 11, as 2 testemunhas, que é Enoque e Elias, porque as 2 testemunhas vieram e elas anunciaram, até o dia, e quando elas morreram, a besta tomou conta. 2 testemunhas. Aí a pessoa falou, olha, e eles morreram. Eu fui criado numa igreja que dizia categoricamente, é Elias e Enoque, porque são os 2 que não morreram, e eles têm que morrer. Pensou sair do céu, voltar aqui para morrer? Paulo nunca ia aceitar isso. Lá em Tessalonicenses, Paulo diz o quê? Quando o Senhor voltar, os mortos ressuscitarão primeiro.
e nós, os vivos, seremos transformados. Paulo não falou, nós, os vivos, vamos morrer e vamos voltar, que eu tenho que morrer. Não, nenhum lugar diz isso, que tem que morrer. Quando Jesus voltar, quem estiver vivo vai ser transformado e vai subir. Então já não se sustenta que tem que morrer. Já ouvi dizer também que era Moisés e Elias, as duas testemunhas. Está claro, Moisés e Elias. Quem apareceu na transfiguração? Representante da lei, representante dos profetas. Depois eles sumiram, ficou só Jesus. Tá? Isso é uma coisa, isso aqui é outra. Uma não explica a outra. Moisés e Elias existiram, as duas testemunhas são outra coisa, e a transfiguração é outra coisa. Na transfiguração, Jesus quis mostrar que ele era maior que a lei e os profetas, que ele era o cumprimento, tanto que os dois somem, só fica ele. Nele se cumpre a lei e os profetas. Essa é a mensagem da transfiguração. As duas testemunhas, o Apocalipse é figurado. Jesus mandou discípulos de 2 em 2. Mas a verdade da Bíblia qual é? O testemunho de 2 é verdadeiro. É a igreja pregando. Quando ele bota 2 testemunhas, ele quer dizer, o testemunho de 2 é verdadeiro. Essa era a lei, o testemunho de 2 era verdadeiro. Então, quando ele diz assim, a pregação, e a besta só se levanta depois que ele morre. Antes não, só depois que eles morrem. Significa o quê? Como é que diz lá em Mateus? Será pregado esse evangelho do reino? Todo mundo. Mateus 24, 14. E aí então virá o fim. As duas testemunhas, a igreja, a igreja que é fiel ao testemunho, fiel à palavra, e prega aquele que é digno, e prega a verdade, ela vai pregar para todo mundo. Aí quando o último eleito for alcançado, aí virá o fim. Paulo é mais enfático, no 2 Tessalonicenses, quando perguntam a ele, e aí, Paulo, quando é que é o fim? Paulo diz assim, não se incomode com isso, nós já estamos seguros, ninguém nos tira de lá, e nós vamos pregar, porque aquele que, o cidadão do mal só vai se levantar quando for retirado aquele que o detém. O que é que detém a calamidade geral? É o Espírito Santo, que é a presença da igreja. Então, a calamidade geral vai se manifestar quando for retirado aquele que o detém. Então, quando aquele que o detém sair, aí vira o planeta, vai revirar. Agora aqui, quando a besta sabe que perdeu o poder, que o menino nasceu e foi assunto aos céus, e a besta perde o poder, o que a besta faz? Procura aliados. Aí procura a besta da terra, que é o falso profeta. E a besta que se levanta do mar são os impérios. Lá em Daniel, é uma ordem, né? Essa ordem que eu falei. Lá em Daniel foi o império assírico, babilônico, persa e o romano. Daniel fala essa ordem, porque ele estava lá. João está vendo daqui, por isso que João fala ao contrário. O romano, o grego, o babilônico e o persa. João inverte a sequência dos impérios, porque ele está vendo daqui. Bom, impérios vão se levantar. A igreja não tem que se preocupar qual é o novo império agora. Quando teve uma febre para descobrir o que era os 666. Aí teve uma igreja, né? A igreja adventista começou a dizer que 666 era o Papa. Porque uma vez por ano, o Papa usa aquela mitra na missa do galo, né? A única vez que ele usa aquela, que vem escrito Vicarius Filii Dei, né? Vigário do Filho de Deus, substituto do Filho de Deus. Ele diz, é o nome de blasfêmia, é nome de homem. E Vicarius Filii Dei, em algarismo romano, se você colocar o número do lado e somar, vai dar 666. Porque por exemplo, o V, a letra V do latim, em algarismo romano é o 5. A letra L, algarismo romano, é o 50. A letra C é o 100. A letra D é o 500. O I é 1. E o que não é número é 0, não soma. Aí você botou a letra e o número do lado, 666. Aí fecharam a questão. Já está claro. Na época das cruzadas, quando Saladino cercou Jerusalém, e em um segundo ele ia minar Jerusalém, e ele fez isso em nome de Alá. Alá, em árabe, é exatamente igual ao número 666 em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego.
E João fala, o nome dele é 666, é o número de um homem. Alá, em árabe, o desenho das letras, depois eu vou passar para vocês, se põe no grupo. O desenho das letras é igualzinho o desenho dos números em grego. E na época das cruzadas, a igreja já achava que Saladino era o 666. Sempre vai aparecer alguém que vai ter uma coincidência, vai sentar do lado no mesmo avião. Sempre vai ter. O que o Apocalipse quer? Quer que eu descubra números? Não. O Apocalipse quer que eu permaneça fiel. Olha como tem andado. Permaneça fiel. Você vai chegar lá no fim, mas você pode dar muita alegria. Seja fiel àquele que é digno. Acerte ao caminho, evite a beira do caminho, ande no caminho. Tem muita coisa bonita para acontecer na sua vida e através de você. Que quem vai perfumar o mundo é a igreja, porque quando ela sair, aí é a tragédia. Mas é ela que vai. Então, quando a antiga serpente, o dragão, perde a força, porque o neném nasceu e foi para o céu, então a besta do mar, que são os impérios que se levantam, procurou um sócio na besta da terra, que tinha a voz de ovelha, né? Tinha aparência de ovelha, mas falava como um dragão. Aí depois, como eles não tinham mais tanta força, o remanescente ainda não tinha os crentes continuavam morrendo, mas não negavam a fé, aí chamaram uma mulher, que aparece 3 mulheres no Apocalipse. Essa última é a grande Babilônia, prostituta, que bebia vinho e era o sangue dos mártires, bebia o sangue dos crentes. Era a grande prostituta, a grande meretriz. Então, quando o dragão viu que ele tinha perdido, ele cria uma trindade para guerrear contra a trindade celestial, contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a trindade dele tinha a besta do mar, é o que batia. A besta da terra era o que enganava. Tinha jeito de cordeiro, mas era um dragão, é um enganador. E a besta, a outra besta da terra, a prostituta que seduzia. Então a trindade maligna era aquele que batia, o que enganava e o que seduzia. Até hoje, o que derruba crentes, o que derruba igrejas, são esses poderes que batem, ou enganam, ou seduzem. Aí ele falou, mas eis que venho sem demora, fica firme, o teu nome não está apagado do livro da vida. Lá na cidade de Sardes, aquela que escalaram, interessante é que quando os persas, Ciro, mandou escalar, ele construiu um templo, prisionou todo mundo primeiro, encheu a cidade de Persa, construiu um templo pequeno para uma deusa, e com roupas coloridas. Todos tinham que vestir uma roupa colorida para Artemis, para se render a Artemis. Ninguém. Os crentes não aceitaram e morreram. E ele mandou tirar, as pedras tinham o nome dos fundadores da cidade. Ciro mandou tirar, apagar o nome dos fundadores e matou todo mundo. Não vai ter memorial para eles aqui. E joga do penhasco. Aí o anjo fala assim, eu vou vir de noite, eu vou vir de noite. Vocês já viram esse filme? Mas eu vou para surpreender vocês. E vou dar vestes brancas para vocês, pura. E não vou apagar o nome de vocês do livro da vida. Você pode perder nesse mundo, mas Deus não deixa você perder o mais importante, a salvação. A gente perde por escolhas ruins, mas se a gente afina a nossa escolha com a vontade dEle, ninguém vence. A gente não perde. A gente não perde. Sabe, quando Jó perdeu tudo e Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, diz a Bíblia que Deus deu a Jó o dobro de tudo quanto possuía. O dobro do gado, o dobro de fazendas, o dobro da colheita, o dobro de tudo. Jó perdeu 10 filhos, aí Deus deu mais 10. Mas por que não deu 20? Deu o dobro de tudo, mas deu 10 filhos. Que para Deus,
filhos não se perdem, ficam guardados no céu, e eles vão se encontrar. Deus guarda os seus, a família, Deus guarda todos. Ele sabe quem são os seus, e esses seus não se perdem, ficam guardados. Então, no capítulo 12, é esse plano de salvação a jato que João faz. Ele é o centro desse livro. Depois é a consumação, as bodas do Cordeiro. Imagine que maluquice para o carcereiro ler que ia ter um casamento de um cordeiro. Que esse livro aqui era um convite. Estou mandando um convite para os meus amigos de uma festa. E o carcereiro, convite, que vai ter um casamento. Dá para passar? O carcereiro falou, tá, convite de casamento. Quem vai casar? É um cordeiro. Pô, vocês vão fazer o casamento de um cordeiro? Mas é um cordeiro que foi morto. Não está nem vivo. O carcereiro ficou esse João, o sol queimou o miolo dele. E quem é a noiva? É uma jovenzinha que vai se vestir toda bonita de fino ouro, de vinho, de linho fino e ouro. Essa menina vai casar com um cordeiro morto? Que casamento é esse, doido? E na hora do casamento, quem entra? Um leão. O carcereiro falou, passa, está doido mesmo? Quando bateu na mão da igreja, estava escrito assim, fique firme, o casamento está próximo. O cordeiro que foi morto vai receber a sua noiva ataviada, e o leão a tomará pelas mãos. A igreja sabia quem é o cordeiro que foi morto, quem era a noiva, quem era o leão e as bodas do cordeiro. Essa é a mensagem para nós. Nosso nome não foi apagado. Essa é a trajetória. O filme já está aí, é como se você visse um filme 2 vezes. Você já viu o final, esse é o final, você já sabe o final. O que você faz? Que lições você tira para hoje no Apocalipse? Sai da beira do caminho, volta, veja onde o teu ponto fraco, onde você caiu, afasta daí. A mensagem sempre é, volta. Quem tem ouvidos, ouça. Quem é inteligente, presta atenção. Quem tem ouvidos, ouça. Volta, vem. A mensagem nunca é, eu te risquei. Por causa disso, eu me decepcionei com você e risquei. Em nenhum momento tem isso no Apocalipse. O tempo todo é, volta. Vem, eu estou aqui, deixa isso, olha direito, presta atenção, vamos caminhar junto, vai passar, já está chegando o fim, eu estou com você e o fim glorioso. Essa noiva somos nós. Quem está nessa caminhada do Apocalipse somos nós. Bem-vindo à viagem. A gente vai fazer excursão a Israel, mas nós já estamos fazendo uma excursão para o céu. Já estamos no meio da viagem. E o guia turístico está dizendo, evita isso, evita aquilo, vai por aqui. Deixe todos os eventos são nas minhas mãos, você vai passar em Colômbia. Quando a gente fala, quanto tempo tem, pastor? Quando o pessoal começar a sair, a gente para. Lá no meu seminário, meu professor falou que se o pregador prega 20 minutos, a igreja ora com ele. Se ele prega 40, a igreja ora por ele. Se ele passa de 1 hora, a igreja ora contra ele. Ainda bem que eu tenho amigos aqui, né? Que o pessoal fala, Senhor, fala ao coração do teu servo, né? Avisa que acabou. Tem uns que oram, Senhor, livra-nos da mão do teu servo. Tem outros que falam, Senhor, abre os olhos do teu servo, mostra o relógio. Tem uns mais estressados que falam, Senhor, leva teu servo. Aí também não, estamos juntos. Nós já estamos numa excursão para Israel, para Jerusalém Celestial, já estamos nela. E o mapa e o guia turístico fala, evita isso, vem para cá, vai acontecer esse evento, mas eu estou dirigindo aquilo lá fora, continue andando, aqui do teu lado vai acontecer isso, mas continua andando, olha pela janela do avião, olha pela janela do ônibus, mas continua aqui, vai acontecer um monte de eventos, que vai ter um monte de gente querendo descer para ver de perto, vai aqui, segue. As seitas nascem assim. Diz aqui que o dragão, a antiga serpente, quando fica apavorado com a derrota, com a sua cauda, tira 2/3 de anjos. Vai falar, nossa, esvaziou o céu com a cauda. Vai, segue.
O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O jeito, a vida dele, a existência dele, já está decidida. Segue o teu caminho. Ele não vai te tocar. Mas tem gente que desce da viagem e vai lá ver quantos metros tem a cauda, o que significa cada escama. Aí as heresias nascem assim. Agora mesmo o pastor ganhou uma Bíblia aí, que ele vai ler com cuidado, que veio de uma seita, que nasceu de uma fábula. O anjo Moroni apareceu para um camarada numa gruta e deu um livro. Esse livro, com letras de ouro e fogo, vai mudar a tua vida. Era o livro dos Mormons. E o Joseph Smith leu, colocou a Bíblia do lado e falou, agora achei a verdade. Muitos anos depois, foi descoberto que o livro era um plágio de um conto grego. Um conto grego que não fez sucesso na época. Alguém achou, plagiou. Encantador. E o cara também não sabia nem grego nem hebraico, mas traduziu a Bíblia. Aí nascem as seitas, com as explicações, né? Imagem aceita tudo. As seitas nascem assim, o Testemunho de Jeová, escreveram uma outra Bíblia, porque a nossa não dá sustentação à doutrina dele. Então não é fácil, a gente faz a nossa, pronto. A Bíblia não dá sustentação, mas a minha heresia me interessa, então tá. Eva foi enganada pela serpente, não foi porque a serpente repreendeu ela, foi porque a serpente disse o que ela queria ouvir. Vocês vão ser deuses, poderosos. Isso seduz. Assim os homens também são assim. Quando dizem o que você quer ouvir, quando aquela heresia te agrada. Eu estava no ônibus esses dias, lá no Rio, eu de terno e gravata, vindo da igreja com a Bíblia. Sentou o menino do meu lado, a minha idade para ele, chama de menino. Você é pastor? Eu falei, sou. Sabia que essa Bíblia sua está errada? Já chegou agredindo, né? Se o camarada fala assim, poxa, me fala dessa sua Bíblia, eu tenho algumas restrições a ela, me parece que tem coisa errada nela. Não, mas o cara já chega ofendendo. Sabia que essa Bíblia está errada? Eu disse, bem, essa Bíblia que diz para eu não conversar com um tolo, para eu não ficar tolo igual a ele. Mas vamos lá, o que você quer dizer? Aí ele falou, sabia que a tua Bíblia diz que Jesus foi crucificado? Eu falei, foi. Eu disse, não foi. Jesus foi pendurado no madeiro. Porque os judeus não crucificavam ninguém. Os judeus não tinham esse costume. Os judeus penduravam no madeiro. Eu disse, tá, mas quem crucificou Jesus não foram os judeus, foram os romanos. E se você olhar no Google, há centenas de anos, o martírio da cruz era comum para os romanos. Era a pena de morte. E quem crucificou Jesus foram os romanos. Ele, sério? Eu falei, sério. Olha o Google aí. Ele olhou, pô, nunca me falaram isso. Eu falei, acabei perdendo uma Bíblia. Levou a Bíblia que eu estava na mão. Mas tomara que faça um bom efeito lá. Aí, sabe, as seitas enganam, e a pessoa não procura, fica ali, bebe daquela fonte, nunca questiona. O outro falou, a tua Bíblia está errada, um ateu. Ateu é ateu até o avião começar a cair, né? Aí reza, faz qualquer coisa, cruza os dedos. Aí falou, a tua Bíblia, porque Mateus diz que depois que Judas se enforcou, e as 30 moedas de prata comprou o campo ao Cedama, e diz aí que para se cumprir o que fora dito por Jeremias. Eu falei, tá, e aí? Jeremias nunca disse isso. Quem disse foi Zacarias. Olha na sua Bíblia, tem lá a letrinha A, embaixo A, Zacarias. Quem errou? Sociedade Bíblica traduziu errado? Ou Mateus errou, o profeta? Mateus nunca ia errar isso. Que para ser funcionário público, ele era Levi, né, publicano, para ser funcionário público tinha que ser judeu de raiz. E o judeu de raiz tinha que conhecer bem o hebraico e as tradições. E um judeu de raiz, aos 12 anos, com um rolo, em frente ao templo, que hoje é o Muro das Lamentações, mas até hoje fazem isso, ele cita de cor, com o rolo na mão, na frente dos parentes e dos rabis. Ele cita a ordem dos profetas de cor. As nossas crianças citam cantando, né? Cita a ordem dos profetas. Aí ele é considerado debutante, agora é um homem. Mateus não quer errar isso. Desde criança eu sabia. Quem errou? Para se cumprir o que fora dito por Jeremias. Mas quem disse foi Zacarias. Entre em qualquer sinagoga, pede o livro de Zacarias, o rolo,
eles vão te dar Jeremias, porque o rolo é Jeremias, Lamentações e Zacarias. Mateus, como bom judeu, citou o rolo. No rolo de Jeremias tem Zacarias, e guarda lá no buraco na parede. Mas as seitas não querem investigar, elas se alimentam daquilo que é dado pela fonte. Paulo fala para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, prega a palavra. A palavra é poderosa para desfazer sofismas, filosofias, fábulas, lendas e qualquer sabedoria humana. Prega a simplicidade da palavra. A verdade não precisa provar que é verdade, ela nasceu verdade. A mentira é que precisa provar que é verdade. Mas a verdade é como um isopor que você segura no fundo do mar. Se você largar, vai achar o lugar dela. A verdade sempre aparece. Então, nós vamos caminhar no Apocalipse, essa rápida introdução de hoje. Mês passado, retrasado, nós demos uma mexida, mas para refrescar a memória, perdoe você que já ouviu tudo isso, ouviu de novo hoje, mas em respeito a quem não ouviu, eu dei essa refrescada, ficamos um mês sem nos vermos, né? Saltou uma data, e a partir de agora a gente então vai debulhar, esmiuçar. Eu acho que a gente vai até no aniversário da igreja, está por aqui, né, pastor? Gente, para não cansar vocês demais, dúvidas? Eu já vou encerrar aqui. Perguntas? Já contei a história do motorista aqui? Que era motorista de um palestrante? Quem já ouviu essa história? Se a maioria ouviu, eu não conto. Então tá bom. Um palestrante era excelente na sua arte. E ele estava no seu banco de trás, no laptop, e o motorista dirigindo, olhou pelo retrovisor e disse: engraçado, patrão, eu consigo dar as mesmas palestras que o senhor, e eu ganho esse salário, e o senhor ganha um dinheirão. O patrão falou: o que foi que você disse? Eu consigo, de tanto ouvir o senhor, eu dou suas palestras. Aí o patrão falou: você quer me desafiar? Não, só estou falando. Então você vai provar isso hoje. Ele achou que o motorista ia amarelar, né? O motorista: está feito, aceito. Falou: então entra por trás no hotel, vamos trocar de roupa. Eu vou usar seu uniforme, você vai vestir meu terno. Eu quero você ir lá para frente da minha palestra. O motorista: está feito. E o patrão falou: quero ver isso. Trocou com ele, sentou na última cadeira lá, no último banco, o patrão sentou lá. E o motorista veio para frente, deu a palestra igualzinho. Até onde o homem tossia, ele tossia também. Onde o homem ria, ele ria. E o público aplaudiu de pé. E aí vem a segunda parte que ele nunca viu, porque nessa hora ele descia para manobrar o carro para ficar na porta do hotel. Perguntas e respostas. Ele nunca tinha assistido essa segunda parte. Aí, quando todo mundo aplaudiu de pé, o dirigente disse: agora sentem, perguntas. Ele falou: não sabia que tinha isso. Aí uma pessoa levantou, fez uma pergunta. Ele não perdeu a linha. Ele disse assim: olha, essa pergunta é tão fácil que eu nem vou responder, meu motorista vai responder. Então, perguntas e respostas, o meu motorista vai responder. Reverendo, vamos ficar de pé, vamos orar enquanto o reverendo Arildo vem para cá. Essa foi uma simples panorâmica, rápida, sem nenhuma intenção, nada além do que a simplicidade que a gente tem. Espero que, pelo menos de uma maneira geral, tenha aclarado uma visão geral do livro, para agora a gente poder destrinchar o livro nos próximos encontros. Apocalipse é como comer peixe. Você vai comendo a carne sabendo tirar a espinha. E aí uma refeição deliciosa. E a gente vai, sem nenhuma pretensão, com toda a simplicidade, espero que tenha te ajudado a entender, assim, de uma maneira geral, o todo do livro.